Pessoal, voltando à leitura da Lei 14.133, hoje a gente vai ler os artigos 19 a 39, e sendo aqueles mais importantes, os artigos 22, 24 e 28 a 32, ok? Sem mais delongas, artigo 19. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços de licitações e contratos deverão instituir instrumentos que permitam, preferencialmente, a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços, criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo, instituir, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas digitais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Parágrafo 1º. O catálogo referido no inciso 2 do caput desse artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 2 do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso 4 do caput desse artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Parágrafo 3º. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem de informação da construção, Building Information Modeling. Não sei se eu falei corretamente. Enfim, prosseguindo, será preferencialmente adotada a modelagem de informação da construção ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às que se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Parágrafo 1º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Parágrafo 2º. A partir de 180 dias contados da promulgação dessa lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Artigo 21. A administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 dias, audiência pública, presencial ou à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Parágrafo único. A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Artigo 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. Parágrafo 1º. A matriz de que trata o caput desse artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Parágrafo 2º. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto às hipóteses de alteração para restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato, nos casos em que o sinistro seja considerado da matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. Há possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual.
a contratação de serviços obrigatórios previamente definidos no contrato integrado o custo de contratação ao preço ofertado. Parágrafo 3º. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Parágrafo 4º. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação, associados à escolha da solução do projeto básico pelo contratado, deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados no mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e quantidades a serem contratadas, observada a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Parágrafo 1º. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço oferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros adotados de forma combinada ou não: a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Inciso 2. Contratações similares feitas na administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa dos preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização dos preços correspondente. A utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada a justificativa da escolha destes fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Parágrafo 2º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido de percentual de benefícios e despesas indiretas, o PDI, de referência e os encargos sociais, ES, cabíveis será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras, o SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transportes ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Contratação Civil, o SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. A utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio público, desde que contenham a data e a hora de acesso. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma do regulamento. Parágrafo 3º. Nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recurso da União, o valor previamente estimado na contratação a que se refere o caput desse artigo poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Parágrafo 4º. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos da mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de 1 ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Parágrafo 5º. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estipulado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º deste artigo,
acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco. E, sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares, ser reservadas frações do empreendimento não suficientes, detalhadas no anteprojeto. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 5º desse artigo, será exigido dos licitantes ou contratados no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado na contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento, dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará do edital de licitação. Artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Parágrafo 1º. Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Parágrafo 2º. Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra. Parágrafo 3º. Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso. Parágrafo 4º. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. Parágrafo 5º. O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela obtenção do licenciamento ambiental e realização da desapropriação autorizada pelo poder público. Parágrafo 6º. Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia, licitados e contratados nos termos dessa lei, terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. Parágrafo 7º. Independente do prazo da duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 8º. Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento será por reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante a demonstração analítica da variação dos custos. Parágrafo 8º. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por. Faltou algumas vírgulas aqui nesse parágrafo 9. Vamos repetir para poder ficar mais dinâmico e a gente já vai direto no inciso 1 e 2. O edital poderá, na forma disposta em regulamento,
Exigir que o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos ou egressos do sistema prisional. Melhor. Artigo 26. No processo, no processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. Parágrafo 1º. A margem de preferência de que trata o caput desse artigo será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1 do caput desse artigo. Inciso 2. Poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos 1 ou 2 do caput desse artigo. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados partes no mercado comum do Sul, no caso do Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência a que se refere o caput desse artigo poderá ser de até 20%. Parágrafo 5º. A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais de capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no país for inferior à quantidade a ser adquirida ou contratada e os quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso. Parágrafo 6º. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados, a partir do processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou acesso às condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 7º. Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento de sistemas de tecnologia da informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 2001. Artigo 27. Será divulgada em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto do artigo 26 dessa lei, com indicativo de volume de discursos destinados, com a indicação de volume de recursos destinados a cada uma delas. Seção 2 das modalidades de licitação. Artigo 28. São modalidades de licitação: o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Parágrafo 1º. Além das modalidades referidas no caput desse artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 dessa lei. Parágrafo 2º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação, ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Artigo 29. A concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 dessa lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia de que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6º dessa lei. Artigo 30. O concurso observará as regras e condições previstas em edital, que indicará a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar a sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Artigo 31. O leilão
poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais. Parágrafo 1º. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Parágrafo 2º. O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, que conterá a descrição do bem com suas características no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros, o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes, o sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob forma presencial, por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização, a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo 3º. Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Parágrafo 4º. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim que é concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida em edital. Artigo 32. A modalidade de diálogo competitivo é restrita às contratações em que a administração vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de um órgão ou entidade de ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado, e impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Inciso 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos: a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Parágrafo 1º. Na modalidade de diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e suas exigências já definidas e estabelecerá o prazo mínimo de 25 dias úteis para a manifestação de interesse na participação da licitação. Inciso 2. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. 3. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Inciso 4. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. 5. A fase de diálogo competitivo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. 6. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. 7. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital
contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias para todos os licitantes pré-selecionados na forma do inciso 2 deste parágrafo apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Inciso 9. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem a discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. 10. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. 11. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Parágrafo 2º. Os profissionais contratados para os fins do inciso 11 do parágrafo 1º desse artigo assinarão termo de confidencialidade e abster-se-ão de atividades que possam configurar conflito de interesse. Seção 3. Dos critérios de julgamento. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão e maior retorno econômico. Artigo 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço, considerará o menor dispêndio da administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição de menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput desse artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de que trata o caput desse artigo será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e da comunicação, obras e serviços especiais de engenharia e objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre a sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Parágrafo 3º. O desempenho pretérito na execução de contratos de administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 dessa lei e em regulamento. Artigo 37.
O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos e serviços previamente realizados. A atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para este fim, de acordo com as orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração do conhecimento do objeto. A metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Inciso 3. A atribuição de notas por desempenho do licitante e contratações anteriores aferidas nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 dessa lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas. Parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2 do caput desse artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente da administração pública, profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados no edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme disposto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, Parágrafo 2º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, previstos nas alíneas A, D e H do inciso 28 do caput do artigo 6º dessa lei, cujo valor estimado da contratação seja superior a R$ 300.000, o julgamento será por melhor técnica ou técnica e preço na proporção de 70% da valoração da proposta técnica. Artigo 39. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico utilizado exclusivamente para a celebração de contratos de eficiência considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Parágrafo 1º. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput desse artigo, os licitantes apresentarão proposta de trabalho que deverá contemplar as obras, serviços ou bens com os respectivos prazos de realização ou fornecimento, a economia que se estima gerar expressamente em unidade de medida associada à obra ou bem ou a serviço e em unidade monetária. Inciso 2. Proposta de preço que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Parágrafo 2º. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Parágrafo 4º. Nos casos em que Parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, a diferença entre a economia contratada e efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Se a diferença entre a economia contratada e efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Finalizamos aqui mais um diário de legislação. Graças a Deus.